Neste vídeo, vamos compreender na prática como funciona o Spark. Vamos utilizar a linguagem Python para implementar um pequeno código para resolver um problema utilizando uma base de dados real. Especificamente, vamos utilizar a biblioteca PySpark, que justamente provê suporte em Python ao Spark. Nesta videoaula, vamos utilizar a base de dados Movilence. A base de dados Movilence 1M, ela contém mais de 1 milhão de notas dadas por usuários, a saber, mais de 6 mil usuários, em um catálogo de mais de 4 mil filmes. A base de dados contém basicamente três tipos de arquivos. O primeiro arquivo, ratings.dat, contém informações relativas às notas dadas por usuários a filmes. Cada linha do arquivo contém a seguinte estrutura. O primeiro campo contém o identificador do usuário, o segundo campo contém o identificador do filme, o terceiro campo contém a nota dada pelo usuário àquele filme, e por fim, no último campo, contém o timestamp. Nos arquivos, os campos são delimitados, separados por dois pontos. O segundo arquivo, por sua vez, movies.dat, ele possui a seguinte estrutura. O primeiro campo contém o identificador do movie, do filme. O segundo campo contém o título do filme. E o terceiro campo é uma lista contendo os gêneros associados com aquele filme. O terceiro arquivo, por sua vez, users.dat, ele possui a seguinte estrutura. O identificador do usuário, o sexo daquele usuário e outros atributos. O primeiro problema que nós vamos visualizar é justamente um problema extremamente simples, que consiste em determinar quais são os 10 filmes mais assistidos daquela base. Em outras palavras, nós devemos então justamente contar o número de entradas que cada filme possui na base de dados e então ordenar de forma decrescente, obtendo então os 10 primeiros filmes. Como nós podemos modelar esse problema utilizando o paradigma MapReduce? Esta é uma pergunta chave desse problema, pois até então nós temos um paradigma de resolução de problemas utilizando orientação a objetos, utilizando procedimentos, funções, porém o paradigma MapReduce requer que nós modelemos o problema justamente utilizando chaves para e valor. Então, justamente, nós temos que responder a seguinte questão. Como atacar esse problema utilizando o MapReduce? Justamente, nós vamos ter uma tarefa inicial map que vai emitir pares, que a primeira posição é o identificador do filme e a segunda posição é o número 1. Dessa forma, suponha o filme Toy Story, ele talvez tenha assistido, por exemplo, 10 mil vezes. Então haverá 10 mil pares contendo o identificador do Toy Story e o número 1. Então, se nós quisermos justamente saber quantas vezes o filme Toy Story foi assistido, nós teríamos que somar esses números 1 justamente simulando o processo de contagem. Então, justamente a tarefa Reduce, ela vai consistir em ter como entrada o par identificador do filme e um vetor, uma lista contendo esses números 1, que está em quantidade igual ao número de vezes que o filme Toy Story apareceu na base de dados e terá como resultado justamente o par identificador do filme e o contador. Porém, há uma pergunta que vale $1 milhão. Como justamente nós vamos extrair dessa lista justamente os 10 filmes mais assistidos, uma vez que nós só temos pares identificador de filme e contador? Antes de prosseguir, sugiro que você se garanta que você entendeu justamente essa modelagem e tente por você mesmo, se possível, implementar no PySpark a solução apresentada. Vou então mostrar como implementar essa solução por meio do PySpark. Então aqui justamente há um pequeno código que justamente na linha 5 a 12 ele possui como objetivo carregar os nomes dos filmes na memória.
Então, basicamente, é simplesmente um código em Python que vai ler o arquivo movies.dat, vai percorrer cada linha, quebrar pelo padrão dois pontos, e colocar em uma hash table, um dictionary, justamente o nome do filme, que vai ser indexado pelo identificador do filme. O código Spark, de fato, começa justamente na linha 16, onde justamente nós vamos fazer a leitura das linhas do arquivo race.dat. E na linha 18, nós temos justamente a nossa primeira tarefa map, que justamente para cada linha lida, ela vai justamente emitir um par, que esse par vai ser da forma move identificador 1, isso para cada move ID. Na linha 20, nós vamos realizar a nossa primeira tarefa reduce, que justamente vai consistir em, para par, somar os valores daquele conjunto de valores gerados pela tarefa map. Então, os valores inicialmente eles serão agrupados por moveD. Nós teremos como valor um vetor, e justamente como nós vimos no vídeo sobre map reduce, ele para a par 2 a 2 irá somar, gerando então o par moveD total. E aí nos falta justamente a resposta para a pergunta de $1 milhão. Como que nós vamos então ordenar? O Spark ele possui a possibilidade de ordenar por chave. Então, sabendo da existência desse método, nós temos justamente que inverter esse par, pois justamente nós não queremos ordenar por moveID, mas sim pelo total. Então, justamente nós vamos definir uma nova tarefa map que tem como objetivo inverter. Então, a tarefa map vai receber aquele par e justamente o que era valor, que era a posição 0, justamente vai se tornar a chave, e o que era chave vai se tornar valor. Em outras palavras, invertemos a ordem de moveD total para total moveD. Na linha 24, nós vamos justamente utilizar o método sortByKey, que justamente nós vamos ordenar pela chave. E o que é a nossa chave? O total, a contagem, quantas vezes no total o filme foi avaliado. E isso vai ser ordenado de forma decrescente. E por fim, nós justamente vamos na linha 26 realizar uma ação de transformação. Deixo como sugestão de leitura este link que explica o funcionamento por trás dessas transformações justamente no RDD. O Spark ele possui uma estrutura muito interessante do grafo de computação, onde justamente até então, até a linha 26, nós não executamos nenhuma manipulação de fato nos dados. Basicamente, nós montamos o grafo de computação e justamente ao executar uma ação de transformação na linha 26, o Spark ele vai realizar as operações e armazenar o resultado nessa variável results. E justamente na linha 28 até a linha 31, nós vamos imprimir esse resultado. Vamos então executar esse código. Então aqui eu vou executar o Spark. Lembrando que eu estou executando o Spark localmente no meu computador, onde ele consiste apenas de um único nó e possui alguns cores. Na verdade, o meu processador ele possui 4 núcleos. Então, justamente eu vou executar esse código. Então, justamente, o Spark computou justamente que esses são os 10 filmes mais assistidos, mais avaliados na base de dados MovieLens 1M. Em primeiro lugar, nós temos o filme Beleza Americana. Em segundo, terceiro e quarto lugar, nós temos episódios de Star Wars e assim sucessivamente. Então vejam como, justamente utilizando o paradigma MapReduce, Spark, nós podemos resolver esse problema. Continuando então, deixo um segundo problema como desafio. Nesse segundo problema, nós devemos justamente encontrar os 10 filmes
com as melhores médias, melhor ranqueados, justamente no dataset MovieLens 1M. Para esse fim, nós devemos, para cada filme, calcular a soma das notas e o total do número de notas, de entradas, para justamente calcular a média, que consiste no somatório das notas dividido pelo número de notas. E deixo a pergunta, como resolver esse problema no MapReduce? Antes de prosseguir com esse vídeo, eu sugiro que você pause, tente você mesmo modelar o problema. Bem, vou então prosseguir e apresentar a modelagem para esse problema. Nessa modelagem, nós teremos uma tarefa map que justamente vai emitir pares do tipo moved e, como valor, uma tupla. Lembrando que uma tupla ela é um conceito nativo da linguagem Python, que é uma sequência de dados ordenados, no sentido de que a ordem dos dados importa. Então, nós temos como valor uma tupla, que a primeira posição é a nota e a segunda posição é a unidade, o valor 1. Justamente vai indicar que aquela nota foi dada uma vez para aquele filme. Então, por exemplo, se Toy Story ele for avaliado 10.000 vezes e tiver obtido a nota 5 1000 vezes, haverá 1000 pares dessa forma. O ID do Toy Story, a nota 5, 1. E como seria então o processo do Reduce? O Reduce nós sabemos que vai haver o agrupamento dos pares justamente com base na chave, identificador do filme. Então nós agruparíamos, por exemplo, todos os pares de Toy Story e teríamos as suas notas. Então o que nós teríamos que fazer é somar as notas e somar também os números uns para justamente calcular o total de vezes que o filme Toy Story ele foi atribuído uma nota. Então, com isso, nós teremos o somatório das notas, que é o numerador, e o número de notas, que é o denominador. Porém, nós temos, novamente, uma pergunta que vale $1 milhão, que seria o pulo do gato. Como que nós vamos, então, calcular essa média? Nós teríamos que dividir a soma das notas, que é a primeira posição da tupla, justamente com o número de notas, que é justamente a segunda posição da tupla. Deixo então como desafio a implementação desse código em PySpark, que justamente pode ser implementado a partir do código visto nessa videoaula. Muito obrigado!